Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, Deus, que o Senhor está nos dando, Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor encontre, ó Pai, a cada um que está assistindo essa live agora, ó Pai, que está conectado, Jesus. Que o Senhor alcance cada coração, ó Pai, que os nossos pensamentos possam ser levados, ó Pai, cativo a Ti, ó Pai, que venhamos a entender, a compreender aquilo que o Senhor tem preparado para liberar sobre nossas vidas essa noite, Pai. Jesus, nós abençoamos, ó Pai, a vida do pastor Paulo, Deus, que vai estar sendo uma voz sobre nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor venha direcionar, ó Pai. Espírito Santo, fique à vontade, conduza da maneira que o Senhor desejar essa noite, ó Pai. Nós só queremos mais de Ti, nós só queremos estar rendido a Ti, ó Pai, e ouvir aquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós, Deus. Nós oramos no Teu nome, Jesus. Amém. Pastor Paulo, com o Senhor, fique à vontade. Eu tive a oportunidade de ir na conferência junto com vocês aí um tempo aqui. Foi uma conferência conferência realmente abençoada. Então, beleza. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite. É muito bom poder estar com vocês dessa região. Meu desejo é que vocês sejam abençoados hoje à noite, que o Senhor realmente nos visite. E eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. E eu quero aproveitar essa live aqui para a gente poder conversar sobre um tema que eu julgo extremamente importante, tá? E quero começar dizendo para você que nós somos uma nação extremamente abençoada por Deus, porque nós temos pessoas que Deus tem levantado na nossa nação para liberar palavras maravilhosas, pessoas aqui que Deus tem usado para nos abençoar, para caminhos com relação ao Evangelho. Então, somos uma nação que temos tudo hoje e não temos o que reclamar. A minha mensagem hoje, ou a nossa conversa, a minha reflexão junto com você, ela fala sobre a importância de se levantar novos líderes nos dias de hoje para liderar o povo que Deus está nos entregando. Naturalmente, nós falamos sobre liderança, muitas pessoas têm medo. Elas ficam temerosas porque elas acreditam que liderar é algo que as expõe, liderar é algo difícil. E aí você pode perguntar, mas será que todo mundo é chamado para ser líder? Eu não acredito que todo mundo seja chamado para liderar de maneira eclesiástica, por exemplo. Mas eu acredito que todos nós temos um chamado, de alguma maneira, para liderar algo nas nossas vidas. Seja a nossa família, seja na profissão, a gente vai liderar um grupo, seja numa excursão de uma escola, um projeto social, seja dentro da igreja, ou seja, a intenção de Deus é que nós estejamos sempre aptos a poder não apenas nos conduzir dentro de valores, dentro de princípios, mas principalmente estarmos prontos para conduzir pessoas. E esse é o grande ponto que eu gostaria de falar hoje, porque nós temos uma imensidão de jovens hoje dentro das nossas igrejas, e você faz parte disso, você que está me ouvindo agora, nós estamos dentro da igreja porque nós fomos resgatados por Deus. A grande questão é que nós fomos resgatados com um propósito, para um propósito, e parece que hoje nós não estamos cumprindo o nosso propósito, porque nós pisamos no freio e não assumimos o lugar que Deus colocou para mim e para você. E o lugar que Ele colocou para nós é que, primeiro, sejamos curados e sarados, que possamos reconhecê-lo como único e verdadeiro Deus, e que possamos levar pessoas a conhecê-lo também, pessoas a experimentá-lo. Interessante é que a nossa geração, se você observar, hoje nós somos uma geração de pessoas medrosas. Nós somos uma geração de pessoas inseguras. Eu tenho estudado um pouco na Bíblia e tenho meditado um pouco sobre isso. Em nenhum momento usou pessoas, isso é, Deus curou pessoas do espírito de ousadia. Mas você não vai ver pessoas medrosas e inseguras. O que é que nós estamos presenciando hoje? Uma grande oportunidade em toda a nossa nação, uma oportunidade em cada cidade de ver o reino de Deus avançando, de ver o evangelho progredindo e triunfando. No entanto, nós vemos por um outro lado, muitos de nós, como parte da igreja, vivendo de maneira apática, vivendo de maneira passiva, vivendo de maneira medíocre e vivendo de maneira preguiçosa. Eu acredito que o que está acontecendo hoje com relação a toda essa situação que a gente está vivendo, que a gente está enfrentando com relação ao coronavírus,
está vindo justamente para peneirar em nós, para poder pesar o nosso coração e podermos nos fazer uma autoavaliação, uma autoanálise de como anda a minha vida, de como andam meus valores, de como estão os meus fundamentos, de meus sonhos, os meus projetos. Então, é como se Deus tivesse tirado a gente dessa correria toda e falou, todo mundo volta para casa agora, dá uma parada aí e faz uma reavaliação da sua vida. Para onde eu estou indo? O que é que eu vou fazer? O que é que eu estou buscando alcançar? E eu quero falar contigo justamente sobre a característica de um homem jovem, mas, enfim, ao longo da vida ele foi pegando muita maturidade pelas coisas a qual viveu e passou. O nome dele é. E esse cara era um líder incrível na sua geração. E não se viu muita gente como Josué. Josué era o tipo do homem que a gente chamava de proativo. Josué era extremamente proativo. Ele era um crente, vamos dizer, um crente proativo. Ele cria em Deus de maneira proativa. O que significa o proativo? É alguém que está sempre se antecipando com relação ao que vai acontecer. Está buscando soluções para resolver e solucionar problemas antes que aconteça. O proativo é aquele que vê o mal e ele já busca uma solução para resolver aquele mal. Ele corre, ele tem uma visão de águia, ele vive à frente do seu tempo. Agora, isso não tem a ver com personalidade, tá? Porque alguns de nós temos a personalidade mais tranquila, mais pacata. Isso não tem a ver com personalidade. Isso tem a ver com percepção, isso tem a ver com a maneira como a gente vê o mundo, isso tem a ver com a maneira como a gente se sente chamado, isso tem a ver com a maneira como a gente se envolve com o mundo, com as coisas de Deus, com aquilo que Ele está gerando em nós. A grande pergunta que eu quero fazer agora para você, e também ela é feita para mim, ela rebate para mim, é que tipo de cristianismo eu quero viver hoje? Ou que tipo de cristianismo eu estou vivendo hoje? Quais são as escolhas que eu estou fazendo diante daquilo que Deus tem colocado sobre mim? Então, eu quero trazer para você algumas características desse jovem, porque eu creio, de fato, que Deus está gerando novamente essas características nessa geração. E nos relembrando acerca de Josué, nos relembrando acerca dos valores que esse cara carregava e de como ele vivia de maneira intensa, de como ele vivia de maneira proativa. Por exemplo, você pode ser proativo, você pode ser reativo e você pode ser negativo. O proativo é aquele que se antecipa. O reativo é aquele que espera acontecer para ele resolver. E não tem nenhum problema, mas o risco é que ele vive sempre no mesmo lugar, apenas esperando o problema aparecer. Mas o problema maior é o negativo. Porque a pessoa com a mentalidade negativa, ela não vê nada de bom, ela não consegue fluir, porque para ela tudo está ruim, para ela tudo passou, tudo acabou, tudo está muito enfadonho e pesado. Então, o que Deus está querendo gerar em nós hoje é um cristianismo proativo. Deus está querendo gerar em nós um cristianismo e um coração proativo, onde a gente possa avançar, levar o reino, levar a sua mensagem, levar a sua presença a lugares sem ter medo algum. Vamos só pensar comigo rapidamente sobre essas características de Josué. Eu acredito que eram muito, mas muito preciosas, muito especiais. A primeira característica de Josué era a obediência. Você vai ver quando Moisés era um homem que estava na ativa em Êxodo. Olha, interessante, né? Você vai ver a história de Josué ali em Êxodo ainda com Moisés. E Moisés pedia para Josué fazer coisas. Moisés pedia para Josué se dispor. E você nunca iria ver Josué fazendo qualquer outra coisa que não fosse aquilo que Moisés havia pedido para ele fazer. Em Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 ao 16, você vai ver um momento em que Moisés estava conduzindo Josué e o treinando com relação à obediência. E uma pessoa que tem um coração proativo, um crente proativo, um líder proativo, uma das coisas que ele carrega consigo é a capacidade de obedecer. E às vezes a gente fala, cara, mas eu só obedeço a Deus. Obviamente, a gente vai obedecer a Deus, mas Deus coloca homens diante de nós para nos ensinar. E se nós não temos a capacidade ou a humildade de nos submeter a homens, nós não conseguimos nos submeter a Deus. O tempo em que nós estamos vivendo não é o tempo para a gente ficar julgando pessoas, lançando pedra em pessoas. O tempo que nós estamos vivendo é para aproveitarmos as oportunidades para aprender o máximo que a gente possa, para ver as habilidades da melhor maneira e maior maneira possível que a gente possa desenvolver.
Então a obediência, ela vem nas nossas medidas que a gente abraça a oportunidade de nos submeter àquilo que outros homens nos ensinam. E você pode dizer assim, mas eu não tenho uma pessoa que me ensina diretamente, eu não tenho diretamente um discipulador. Você nem precisa, na verdade. Se você tiver, é ótimo. Mas se você não tiver, o mundo não acabou. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai usar pessoas ao longo da sua vida que se tornarão essenciais. De repente, essa pessoa pode ser o referencial hoje, depois a pessoa vai se tornar o referencial no mês que vem. Não importa. O que importa é que Deus sempre vai usar pessoas para que você possa ouvir e se submeter. Isso é, obedecer. E esse processo da obediência é o primeiro caminho da proatividade. Você nunca vai ser proativo fazendo por si só. Primeiro você precisa aprender. Você precisa ser enviado. É passar pelo processo, primeiro lugar, pelo processo da obediência, de submeter a alguém. Agora, como que a gente espera que Deus nos abençoe como geração, oportunidade, se nós não estamos conseguindo sequer a obediência básica, obediência na nossa casa, aos nossos pais? Obediência básica, obediência aos nossos líderes, no lugar que nós estamos plantados como igreja local. Meu irmão, se você for treinado e você passar no teste, pode ter certeza, Deus vai te lançar longe. Porque um grande líder, primeiro, precisa ser um grande liderado. Um grande homem de Deus, ele começa passando por coisas pequenas, se submetendo para que então ele possa ser projetado. E nós devemos ao mundo, nós não temos público no nosso coração e que nós somos humildes o suficiente para obedecer, para saber ouvir e para saber obedecer. Minha primeira pergunta para ti é, você é alguém que se considera obediente? Você é alguém que se considera que sabe obedecer? Você se coloca debaixo de autoridade, onde você fala, cara, eu quero obedecer. Porque enquanto você se coloca debaixo, você aprende, você cresce, você se desenvolve. Uma outra característica que a gente vê é que Josué é posto a servir. Então Moisés, num dado momento, onde estava ele, olha, eu quero que descer, eu vou subir no monte, mas você vai lutar. A ação de Josué. E ele não media esforços. Essa característica de servir é uma das características centrais que nós precisamos resgatar novamente na nossa geração. Ok? Essa que o serviço pegava é um dos pontos que imagino. Pessoas que não sabem servir e que só sabem ser servidas são pessoas que são egoístas naturalmente. E Jesus disse, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então, essa habilidade que Josué carregava, de ter alguém a quem ele servia, é que o tornou um grande homem de Deus. Então, não existe outro caminho para nos tornarmos grandes homens e mulheres de Deus, se não for começando com obediência e começando com a disposição em servir. Servir como? Cara, servir no básico, carregando a mala de alguém, servir no básico, dando ouço para alguém, pegando um copo, curvando. Toda maneira e oportunidade que você possa para ser. Por que eu dou isso para você? Por que eu estou querendo conversar com você sobre isso? Porque nós estamos vivendo um tempo onde Deus deseja levantar novamente essa geração aqui no Brasil para impactar. Mas não impactar por causa da habilidade musical ou por causa da capacidade de oratória, de pregação, mas impactar pelo exemplo, o exemplo prático. E eu acho que esse exemplo prático está faltando bastante em nós. E nós precisamos cultivar isso de novo. Aproveitar esse tempo de quarentena e repensar quem são as pessoas que eu tenho obedecido, me submetido, quem são as pessoas que eu tenho servido. A outra característica que eu vejo em Josué era a lealdade desse cara. A Bíblia nos mostra desde Êxodo que Josué, ele não tirava os pés do lugar que Moisés falasse, você fica aqui, e ele ficava ali. Lealdade é uma das características principais em qualquer relacionamento, e se você crescer em qualquer ambiente de liderança, se desenvolver, a tua lealdade, ela precisa ser provada, e as pessoas leais são aquelas que vão olhar para você entendendo quem você é, independente de outros digam, ela vai se manter firme e leal a você.
ela vai te dar uma palavra, ela vai ficar junto com você, ela vai até o fim com você. O que nós temos hoje é uma geração que muitas vezes tem comprometido a própria palavra, comprometido os relacionamentos. É fundamental. Seja leal com seus relacionamentos, seja leal com a sua liderança, seja leal no seu casamento, seja leal com seus amigos. Ser leal é permanecer firme, é ser transparente, é falar o que precisa ser falado na hora que tem que ser falado, mas é entender que um relacionamento ele não pode acabar por de um erro, porque tem coisas muito boas que aconteceram que não podem ser jogadas no lixo. Então você aprende lealdade à medida que anda passando por situações, sendo provado em se manter fiel àquilo que você disse que ia se manter fiel. A característica que ele tinha era a característica da coragem. Eu amo muito em nós, é a coragem. Nós temos sido medrosa para falar, medrosa para assumir responsabilidades. Cara, eu fico desesperado, olha, eu tenho, enfim, acho que meu coração é acelerado demais, minha cabeça também. Então, quando eu vejo uma geração jovem, cheia de habilidade, cheia de força, e que pode sonhar e crescer, eu vejo ao mesmo tempo uma galera que está parada, ela tem medo de assumir. Eu lembro que na minha época, se alguém falasse assim, na minha época, como se eu fosse velho, né, igual o Robson, mas enfim, acho que o Robson é mais velho que eu. Eu lembro que, muito tempo atrás, no adolescente, e houvesse alguma oportunidade na igreja para fazer qualquer coisa, as pessoas estavam assim, ó, eu quero ser o primeiro. Mas não era para fazer qualquer, a galera estudava, se preparava, se fosse para dar um testemunho ia dar o melhor, se fosse para tocar uma canção ia tocar melhor. E hoje nós vemos pessoas correndo porque parece que elas estão com medo. Medo de quê? Medo de se expor, medo de serem cobradas. Se você quer conquistar grandes coisas, você tem alguém grande que vai tocar muita gente, cara, você vai ter que assumir grandes responsabilidades. E se você não assume grandes responsabilidades, e se você não caminha em coragem, como que você vai influenciar? Maneiras que os grandes influenciadores conseguem alcançar pessoas é porque eles fazem coisas que muitos não estão dispostos a fazer. Por aí, porque as pessoas vão dizer, cara, esse cara faz o que eu não consigo fazer, então eu vou ser na nossa, já ir pra rua de novo, para voltar a fazer grandes mobilizações novamente. Por que as nossas igrejas estão muitas vezes apáticas? Louvor, meu Deus, a gente dorme no louvor, a gente olha pro celular. O Senhor está dizendo para nós, coragem. Levanta a cabeça, olha para cima, começa a sonhar de novo. Uma outra característica que ele tem, da responsabilidade. Deus havia dado mandamentos, vai encontrar isso em Deuteronômio 31. Deus havia dado mandamentos para Moisés, e Moisés disse, eu estou passando para Josué. E a Bíblia diz assim, e Josué guardou o que Moisés lhe ordenou, e disso ele não mudou nada. Responsabilidade com aquilo que está sendo entregue nas nossas mãos da parte de Deus. Deus está colocando, Gessivânia, muita coisa nas nossas mãos esses dias, e nós temos que entender que existem sonhos que não desceu para a terra ainda, existem projetos que não desceu para a terra ainda, existem segredos que Deus deseja compartilhar com nós, plantas de projetos, que esse não é o tempo para a gente ficar assistindo o dia todo em casa. Esse é o momento da gente sonhar, da gente planejar. Pastor Anderson Lima fez um treinamento com a gente sobre administração. Esses dias ele começou dizendo assim, quarentena não é férias. E de fato, a gente precisa aproveitar. A gente não está na rua fazendo nada na rua, estamos em casa e nós temos internet, então nós vamos nos aperfeiçoar, crescer, nós vamos nos desenvolver. Então, ter responsabilidade com o que Deus colocou na nossa mão. Você vai ver nos evangelhos, e se isso não fosse importante para Jesus, Jesus não falaria sobre isso. Jesus fala constantemente sobre produza frutos. Produza frutos. Nós estamos vivendo numa geração de mimimi tão grande que quando você fala sobre trabalhe, produza e gere, isso é ofensor, isso é ofensivo. As pessoas estão se ofendendo por conta de, cara, você precisa trabalhar, você precisa produzir. O reino de Deus é sobre produzir. Sabe por quê? Porque organismos saudáveis, eles se proliferam, eles se crescem, eles se multiplicam. Prepare-se para quando Deus chame você para usar você, você esteja pronto, seja que tenha essa responsabilidade com que Deus está colocando na tua mão. A última característica que eu quero trazer, embora ele tenha mais, e a última é a credibilidade.
Por que alguém se torna alguém de credibilidade? Porque ao longo da vida dela, ela desenvolveu nos seus relacionamentos obediência, disposição de servir, lealdade, coragem, ela teve responsabilidade e com tudo isso, ela se manteve firme e fiel aos seus valores, à sua palavra, à sua paixão. Então ela teve credibilidade diante das pessoas, era alguém confiável de fato. Eu acredito que Deus está querendo gerar em nós essa credibilidade, para que a sociedade, o mundo aí fora, olhe para nós e diga: cara, eu acredito em você. Olha, eu nem queria fazer isso, mas porque você falou, eu vou fazer, eu vou realizar. Enfim, nós precisamos de líderes hoje que tenham credibilidade, que fale e as pessoas acreditem, que oriente, as pessoas digam: eu vou porque você não falaria qualquer coisa e eu sei que você vai estar falando o que precisa ser falado. Então, eu quero trazer nessas características algo para você. São características simples, vou repetir: obediência, disposição em servir, lealdade, e responsabilidade e credibilidade. Essas características precisam ser retomadas novamente em nosso coração. Você e eu precisamos de novo pedir para que Deus gere em nós valores do reino. Nós precisamos nos levantar como exemplo no meio da nossa geração. Nós precisamos dar a cara a tapa, não para afrontar pessoas, mas para dizer: faça o que eu estou fazendo, porque isso era exatamente o que Cristo fez. Então nós precisamos nos levantar novamente sem medo, com coragem, para que a gente possa transformar a nossa geração. E chegou a hora desse despertamento, chegou a hora da gente parar de ter medo, de ter insegurança. Meu irmão, nunca vai passar e nunca vai mudar se você não der o primeiro passo e dizer: Senhor, eu vou fazer. Então encare o seu medo, cresça, saia de onde você está, da sua zona de conforto, da obscuridade, e comece a avançar, porque Deus tem algo tremendo para fazer através de você. Quero concluir com você dizendo o seguinte: primeiro, viva acima das circunstâncias. Não permita que o teu passado controle o teu presente e destrua o teu futuro. Então, se você foi abusado, se você foi roubado, se você foi traído, isso ficou para trás. Você está vivendo uma nova fase. O Deus que a gente serve é o Deus que faz tudo novo. Então, viva acima das circunstâncias. Outra coisa, viva profundamente acima das suas calamidades. Porque não é apenas você dizer: cara, eu não lembro mais. Mas é você viver quando tudo parece que não. É você viver, está sentindo uma coisa ruim, cara, parece que eu ainda não estou muito curado, mas você está vivendo profundamente acima daquilo. Sabe por quê? Porque você tem uma missão, e a sua missão é importante que você continue. Então, enquanto você avança e você foca nas coisas de Deus, você vai vendo que a cura ela vai acontecendo gradativamente no seu coração. E outra coisa que eu quero dizer para você, essa aí talvez seja a mais importante hoje: paixão. Peça a Deus para batizar você novamente com paixão. Estamos precisando de líderes de adoração apaixonados. Hoje nós temos pessoas que pegam o violão e ficam: meu Deus do céu. Cara, seja apaixonado por Deus. Nós estamos precisando de pregadores apaixonados. Nós estamos precisando de evangelistas apaixonados. Nós estamos precisando de crentes apaixonados novamente. O que você faz quando você está apaixonado? Fala para mim. Deve ter aí, rapaz, de 29 pessoas que estão online com a gente agora aqui, deve ter pelo menos umas 7 apaixonadas. O que você faz quando você está apaixonado por alguém? Cara, você faz loucura. Você se entrega totalmente, você deseja estar perto, você está louco, os hormônios mexem com a tua cabeça. Deus está dizendo para nós: eu quero novamente levantar uma geração apaixonada, que vira a noite orando, que jejua, que busca a palavra, que busca sonho. O que quem está buscando hoje? O nosso sonho é ser rico, é ser milionário, para a gente ter uma boa aposentadoria, ou a gente pode voltar de novo e dizer: Senhor, gera a paixão do teu coração. O que é que o Senhor tem? O que é que o Senhor quer? Então é isso, querido. Eu quero realmente pedir para que o Senhor gere isso no nosso coração. Desperte em nós essa capacidade de crescermos e nos desenvolver, de sermos homens e mulheres de valor, que tenhamos características como Josué teve. E quero, enquanto estou finalizando a minha fala aqui, eu quero deixar para você e fazer uma pergunta. O que você entendeu sobre o que eu falei? E você tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Tem uma caixinha aí, ó, que você pode perguntar. E eu estou aqui à disposição para que a gente possa conversar um pouquinho mais nos
próximos minutos que nos resta será de fato poder conversar contigo. Mas guarda o teu coração e guarda essa mensagem no teu coração, porque você é alguém que Deus está chamando e Deus está planejando usar nesse tempo em que nós estamos vivendo. Você é um projeto de Deus. Permita que o medo roube, permita que o medo arranque de você esse sonho, esse projeto. Muitos aí talvez já abriram mão de sonhos, porque, cara, acho que já passou a época. Não passou não, não passou não. Você acha que Abraão, quando recebeu a palavra de Deus, ele já recebeu em seguida o cumprimento da promessa? De jeito nenhum. Abraão levou um tempo ainda para ver a coisa acontecer. Quer saber de uma coisa? Você não precisa se preocupar quando vai acontecer. Só precisa se preocupar em perseverar, porque aqui promete é fiel. Aquele que fala, ele cumpre o que diz. Tá bom, Ivânia, querida? Muito obrigado. E eu queria, antes da gente finalizar, estar orando, abençoando a vida do Senhor. Amém? Claro. Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela disposição, ó Pai, do teu filho, Deus. Pai, que o Senhor venha abençoar a família, ó Pai, que o Senhor venha abençoar todas as áreas, ó Pai, da vida do pastor Paulo, Deus. Que ele continue sendo uma voz sobre nossas vidas, que ele continue sendo uma voz na nossa nação, Jesus. Pai, que o Senhor alcance o coração dele, ó Pai, que o Senhor possa encontrar ele, ó Pai, e direcionar, ó Pai, abrir novas portas, Jesus, onde ele venha falar e derramar o teu amor, ó Pai. Jesus, nós te agradecemos também, Deus, por essa noite, ó Pai, te agradecemos por essa palavra, Deus, que vem de encontro aos nossos corações, uma palavra, ó Pai, que nos encoraja, Deus, a continuar, Deus, mas continuar, Jesus, dentro da maneira que o Senhor deseja, Pai, obedecendo, Pai, com coragem, Jesus, com lealdade, Deus. Muito obrigado, Jesus, Pai, eu te peço pela nossa região, nossos jovens, Pai, a cada um, Pai, que tirou esse tempo, Deus, para estar conosco nessa live, Jesus. Nós oramos no teu nome. Amém. Que Deus abençoe, pastor. Muito obrigada. Galera do Som Zoom, muito obrigado.